A Reforma Protestante foi um movimento religioso, político, intelectual e cultural. Um dos principais objetivos era a busca por uma fé mais autêntica, baseada na Bíblia e na relação pessoal com Deus, diferente da Igreja Católica à época. Eu vim até a Igreja Batista Aleluia, no centro da cidade. Eu vou conversar com o pastor Wagner Miranda. Além de pastor, ele também é colunista da De Fato e também uma das maiores autoridades quando o assunto é cristianismo. Ele vai nos explicar sobre a Reforma Protestante e também o impacto na vida dos cristãos. Em 64 d.C., uma grande perseguição inicia-se contra a Igreja, liderada pelo imperador Nero. E muitos cristãos vão ser mortos. Nós conhecemos a história do Coliseu, cristãos queimados, jogados aos leões, enfim. Em 313 d.C., um imperador chamado Constantino, a história vai trazer uma dúvida sobre a legitimidade da sua conversão. O fato é que ele anuncia ser então cristão e ele declara o fim da perseguição à igreja e unifica a igreja com o Estado. Desde então, aquilo que poderia ser uma bênção para a igreja se torna o pior momento da igreja. Logo nesse período que a história vai narrar um tempo chamado a Era das Trevas. Por quê? Porque essa união da igreja com o Estado fez com que a igreja se tornasse uma igreja mais política do que espiritual. Por quê? Porque as lideranças da igreja, elas passaram a ser constituídas não de pessoas que tinham uma vida verdadeira com Deus, mas de pessoas que eram da confiança do imperador. Então, líderes eram constituídos ali porque tinham a confiança do imperador ou porque adquiriram esses postos por causa do dinheiro que tinham, da influência que tinham. É onde acontece uma grande corrupção na igreja, um desvio da palavra de Deus. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Também a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, essa igreja liderada por pessoas que não seguiam a palavra de Deus, ela se desvia totalmente dos princípios contidos nas Escrituras. Até então, Martinho Lutero era um monge da igreja romana. E ele tem uma experiência com Deus lendo a Bíblia. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele lê esse versículo que diz: o meu justo viverá pela fé. Ele tem uma experiência com Deus e ele começa a avaliar as práticas da igreja de acordo com o que ensina as Escrituras Sagradas. E ele chega à conclusão que existia muitas coisas, muitas práticas que a igreja estava fazendo que estava completamente fora da palavra de Deus. Então, ele separa ali 95 teses, que são chamadas 95 teses de Lutero. Ele afixa essas 95 teses ali na porta da Catedral de São Pedro, com o intuito de que a igreja se voltasse para a palavra de Deus. E, para surpresa dele, isso não iria acontecer, como ele vai sofrer uma grande perseguição da Igreja Católica, e não querendo ele um racha, mas esse racha acaba acontecendo porque ele é excomungado pela Igreja, ele é expulso, e ele então, aproveitando nessa época o nascimento da imprensa, ele começa então a imprimir Bíblias e enviar a Bíblia para todas as pessoas, para que todos pudessem conhecer a palavra de Deus. É aí que então dá-se início ao que nós conhecemos como a Reforma Protestante, que nada mais é que a volta da igreja à sua originalidade, que é as Sagradas Escrituras. Queremos fazer um compromisso de trazer uma revolução para a nossa vida, uma verdadeira, uma genuína reforma, em nome de Jesus. Nós queremos ser uma nova igreja, queremos ser uma nova pessoa, uma nova vida. Queremos que as pessoas olhem para nós a partir de hoje e possam dizer o que aconteceu com você. E a gente possa dizer: eu fui reformado. O Espírito Santo me reformou. Eu sou o Tony Moraes, repórter Itabira para a TV de Fato e Rádio Caraça FM. Aproveite e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse os nossos canais do YouTube e, claro, se inscreva para receber os nossos vídeos.